efetivar. Então, mais uma vez a gente se reúne, mais uma vez a gente vai fazer a nossa noite de estudos. Estamos aqui no centro e a gente vai continuar hoje com os estudos que estavam sendo apresentados desde a terça-feira passada, que foram muito bem explanados pela Maria Clara. E antes de tudo, a gente vai agora fazer uma oração de abertura, como sempre, e aproveito para cumprimentar mais uma pessoa que entrou, todos que estão aí, Sara, Carlos, Isabela, Gabriela, João, Andréia, Larissa, sejam muito bem-vindos, e todos que estão assistindo isso, seja agora ao vivo ou mais tarde, quando estiver vendo a gravação, também se sintam muito bem-vindos. Então, nós pedimos nesse momento a proteção, as bênçãos, a orientação dos nossos amigos espirituais, dos mentores da casa, de todos os nossos benfeitores, que possamos ser envolvidos em paz, em harmonia, e que nós consigamos ter o melhor proveito daquilo que for aqui apresentado. Que a nossa harmonia, aqui sedimentada por toda a proteção divina, possa se estender por toda a nossa semana. E que cada uma das nossas dificuldades diárias tenham sempre o fortalecimento divino. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mãe Maria, por estarmos aqui juntos, por estarmos com essa oportunidade de aprendermos um pouco mais. Gratidão, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou virar a câmera só um pouquinho, para aí vocês todos veem a nossa audiência de hoje aqui do centro, tá bom? Todo mundo cumprimenta, e aí a Maria Clara vai se posicionar aqui para fazer a nossa apresentação de hoje, viu? A técnica aqui. Não é muito boa, mas também a imagem bem melhor. Botar uma Virginiana para não acaba não vai, né? Não vai. Vai ficar perfeito, mas... Oi, pessoal, boa noite. Vamos aqui outra vez. Bom, hoje vamos continuar. Essa parte, essa segunda parte, eu entendo que ela vai nos tocar mais, porque ela vai nos dar algumas diretrizes das quais poucos ouvimos falar, muito pouco. E vai nos dar um entendimento maior do que se trata dessas penas, do que se trata, na verdade, quando ultrapassamos esta parte, esta fase, quando passamos desta dimensão para a próxima, da terceira para a quarta, e que nem sempre nos colocamos e ficamos lá, ficamos nessa transição, né? De terceira e quarta, enquanto espírito desencarnados. Mas também vamos entender que a nossa chegada lá e as consequências das quais teremos que assumi-las, porque não somos responsáveis pelos nossos atos, estas consequências muito cabe a nós hoje, aqui estando nessa oportunidade, evitar que a gente as sofra, amenizá-las ou até anulá-las, se possível. E a partir deste item, desse ponto que foi levantado, nós vamos ter uma clareza maior de como devemos proceder para que, de fato, a gente não venha a ter como consequência o sofrimento, a expiação e a prova em excesso, porque a gente não vai conseguir tão fácil, né? Devemos admitir que nós somos
ainda muito imperfeitos, mas já estamos melhores, porque estamos aqui, nos propondo a conhecer a lei do progresso, que é justamente essas regras, né? Chamar de regras fica pesado, né? Essas orientações, essas coordenadas que nos direcionam para o caminho da retidão, para voltar ao aprisco do Pai. Então, vamos repetir a 16, eu já tinha falado dela na última terça-feira. Então, nós temos o arrependimento, é o primeiro passo para o progresso, mas não é o suficiente. É preciso ainda expiar e reparar os erros. Vamos, então, entender conceitualmente cada um deles, para a gente poder localizá-los, cada um dentro da sua posição do processo. Arrependimento, expiação e reparação. Então, vamos lá. Essas são 3 condições necessárias para apagar os traços de um erro e suas consequências. Olha, bem lembrado. Condições necessárias para apagar. E são os 3 passos. Vamos lá, o arrependimento. O que o arrependimento faz? Qual é a função que acontece com o arrependimento? O arrependimento suaviza as dores da expiação. Então, veja bem, nós vamos ter que arcar com a consequência, que vai ser a expiação. De qualquer forma, mas esta expiação, poderemos ter receber uma graça e suavizá-la, com auxílio de mentores, com auxílio de nossos anjos, com auxílio de remédios, enfim, com mais amigos, sabe? Nós vamos ter alguém que vai nos ajudar a suportar as consequências dos nossos próprios atos. Porque a expiação é uma pena imposta, que aliás foi por nós mesmos, né? Que é uma consequência do nosso erro. Então, na verdade, o arrependimento é o que dá esperança e prepara o caminho para a reabilitação. Então, eu já sofri a expiação, que foi a pena imposta pela consequência. Através desse arrependimento, eu tive auxílio para suportar, né, essas dores, para suportar essa prova, suportar essa dor, essa consequência. E ali, então, eu estou mais apto, preparado para a reabilitação. Ou seja, agora é o processo de tempo de cura, de entendimento, de aceitação. Só a reparação pode anular os efeitos, destruindo a causa. Então, veja bem, eu vou reparar, nós comentamos na aula, mal do professor, no estudo passado, eu tinha dito já sobre a reparação. Então, veja bem, a reparação, tá, eu vou agora, depois de arrependido, eu já entendi como é que é, já assumi a responsabilidade das consequências, né, do meu erro, então eu acabei recebendo aí a pena que me foi imposta. Então, agora eu vou poder, para completar o processo, que são em 3 partes, né, eu tenho que reparar. E aí, então, eu vou reparar da melhor forma possível, como tentar amenizar o mal que causei, para mim ou para o próximo. Eu vou buscar reparar materialmente, se foi o que eu causei, vamos dizer, socialmente, com amor, com atenção, com cuidados, enfim, com o melhor que tem de mim. Isso lembra muito bem o primeiro mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Então, ajudá-lo é o que faz o bom samaritano. A reparação é um ato como se fosse, lembrando bem aquela parábola do bom samaritano, que ajudou, que devolveu. Só que a diferença é que ele fez por vontade própria, por desinteresse, ou porque ele não estava reparando ninguém, mas o ato em si é o que uma reparação requer.
o ato dessa entrega de corpo e alma em resolver e sanar definitivamente o erro, o sofrimento que ele causou ao próximo. Agora, veja bem, o arrependimento, então, ele pode anular os efeitos, destruindo a causa. Veja bem, para eu destruir a causa do mal que eu provoquei, eu vou precisar reparar. Tá? Então, não basta só arrepender e nem passar pela prova, pela pena. Eu vou ter que reparar, porque aí eu alcanço a causa. Por que eu preciso alcançar a causa? Para não repeti-la. Eu não vou repetir algo que eu já entendi como funciona, inclusive sentir na própria carne, a pena disto. Então, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Este perdão, não necessariamente quando eu falar perdoei, vou perdoar, está perdoado, o perdão é só uma graça, não anula o mal. O que anula necessariamente é a reparação. Então, não confundir um instituto com o outro. Vamos à próxima. Arrependimento pode acontecer a qualquer tempo. O arrependimento pode acontecer a qualquer tempo. Contudo, se tardio, depois do erro praticado, se tardio, o culpado sofrerá por um período muito longo. Então, quanto mais tempo você levar, mais você vai ficar sofrendo. A expiação, ela se dá através de quê? De sofrimentos físicos e morais. Através de uma doença física ou uma doença psíquica, ou uma ansiedade, ou uma dor, um sentimento de culpa. São as consequências dos erros cometidos até que os sinais destes sejam apagados na vida presente ou após a morte, na vida espiritual ou ainda em uma nova existência corporal. Então, veja bem, a expiação, ela tanto poderá ser, pode se dar nesta vida ainda, do erro que você causou, se você já tiver imediata consciência disso, né, um arrependimento, você já expia aqui mesmo. Caso você ainda não tenha evoluído, em algum outro momento, pós a morte, certamente você vai começar lá, a passar por esta expiação. Ou ainda, você pode receber algum mérito e conseguir essa expiação numa próxima vida. É o que a gente costuma dizer. A gente, quando está aqui, está sofrendo, nós estamos sofrendo. Por quê? Porque em algum lugar, em alguma vida, a gente fez alguma coisa e precisa hoje expurgá-la através da expiação. A reparação. Fazer o bem a quem se fez o mal. Aquele que não repara seus desvios nesta vida, por impotência ou por má vontade, reencontrará na próxima existência as mesmas pessoas que prejudicou. Entendem? Então, agora a gente compreende por que a gente encontra inimigos de graça gratuitos. E nas condições escolhidas por ele mesmo para reparar os aborrecimentos e fazer tanto bem quanto mal lhes tenha causado. Então, há uma possibilidade, você ainda escolhe a forma, como é que você vai poder auxiliar e como é que você vai encontrar essa pessoa. E, normalmente, a gente não encontra numa situação muito fácil, né? Acaba sendo os nossos, vamos chamar de adversários, para não considerar a coisa tão séria como inimigos. Então, mas nós vamos ter que reparar o mal através do bem, tanto quanto lhe causamos de mal. Tem que haver aí uma equivalência, né? Aí ele dá uma explicação, uma observação. Nem todas as faltas trazem prejuízo direto e efetivo. Fazendo o que se deixou de fazer. Por exemplo, deveres negligenciados, ignorados, missões
em que falhou, fazendo o bem a quem se fez o mal. Ou seja, como é que eu vou fazer isso, fazendo o bem a quem se fez o mal? Quais são as formas? Sendo humilde, quem foi orgulhoso. Doce, quem foi duro. Caridoso, quem foi egoísta. Benevolente, quem foi maldoso. Trabalhador, quem foi preguiçoso. Útil, quem foi inútil. Moderado, quem foi devasso. Assim é que o espírito progride, aproveitando o seu passado. Então, exatamente isso. O passado nos ensina que aquele caminho que trilhamos deve ser abandonado. Temos que reverter o nosso comportamento, o nosso entendimento, até para que não soframos, não continuemos sofrendo as consequências, o sofrimento, a expiação. Então, fica bem claro aí que o resultado, o efeito, causado por nós mesmos, né? Afinal, nós ganhamos um grande presente, ou seja, o livre-arbítrio. Então, temos que arcar com as consequências de nossas decisões. Vamos aos 18. Espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes. Ficam em mundos imperfeitos, em mundos inferiores. Isso lembra alguém? Nos lembra, né? Onde nós estamos. Espiam seus erros na adversidade da vida e se purificam de suas imperfeições até que mereçam encarnar em mundos mais avançados, moral e fisicamente. Um lugar delimitado de castigo, mundo de expiações e provas. Todos nós espíritas já ouvimos isso, né? Que, aliás, está para mudar, graças a Deus. Vamos passar para o mundo de regeneração. Mas, por enquanto, continuamos aqui, nesse mundo de expiações e provas. Haja visto o último vírus, né? Onde é que eu estava? Onde os mundos de expiação, onde abundam espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de nova existência que lhes permitirá reparar o mal que fizeram e os ajudará no progresso. Nós aqui, que trabalhamos mais de perto, né, temos aí medianeiros, que têm maiores fenômenos de sensibilidade, percebemos o quanto tem espíritos irmãos nossos, que a gente chama de perdidos na ignorância, esperando a oportunidade de reencarnar, justamente para poder voltar à linha do progresso, a merecer estar sob a égide da lei do progresso. 19. A melhora, às vezes, é lenta. Existe forte obstinação na prática do mal. Ao espírito dá-se livre arbítrio. Pode fixar-se no mesmo estado por anos, séculos. Mas chega sempre um momento em que sua obstinação em afrontar a justiça de Deus se verga diante do sofrimento. E, apesar de sua arrogância, reconhece a força superior que o domina. É muito interessante que nós vivenciamos essa situação muito de perto, porque nós temos irmãos, recebemos aqui esses nossos irmãos nesta situação, a prática de mal, esse espírito, por quê? Eles são, muitas vezes, eles são resistentes, eles são obstinados, eles ficam fixados nas dores, nas culpas, na revolta. Então, eles demoram muito para aceitar que eles têm que assumir a responsabilidade das atitudes deles. Portanto, nós temos aqui
vivenciamos aqui, sempre essa tentativa, essa rebeldia, e depois chegando aqui, eles começam a entender que a força superior os domina, e que a vontade de se libertar, porque eles estão há anos, séculos, presos na dor e no sofrimento, e eles já nem acreditam mais que são merecedores. Mas devagarinho, a gente vai conseguindo mostrar para eles que eles ainda são filhos de Deus, e merecem uma melhora. Então, desde que se manifestem as primeiras luzes do arrependimento, Deus permite antever a esperança. Então, veja bem, todos nós já lemos algum livro em que nós vimos lá no umbral alguém perdido ali, endurecido, fixado na revolta, na dor, e sofre por anos e anos, e ele pede, mas não é do coração. Quando ele realmente ele percebe que ele não está suportando mais, e ele tem algum vislumbre do mal que ele está sofrendo, porque ele acaba entendendo que ele mesmo deve ter feito isso. Ele mesmo, mas o que eu fiz? E ele começa a perguntar, o que eu fiz? O que eu fiz? E ele vai começando a ter flashes, ele vai começando a perceber. E a primeira coisa que ele percebe é que ele se afastou da lei de Deus, da lei do amor. Então ele já começa a ter um arrependimento. Um flashzinho de arrependimento é o suficiente para imediatamente eles serem socorridos. Todos os livros que a gente lê, que comentam, que mostram situações no umbral, mostram isso claramente. Fica muito evidente, e é fascinante ler como funciona. E é isso que ele está dizendo aqui. Então, com esse arrependimento, Deus permite antever uma esperança, que haja uma possibilidade para ele. Nenhum espírito é incapaz para sempre de progredir. E nem será condenado para sempre a uma condição de inferioridade. Então, veja bem, ele escapa à lei do progresso e providencialmente é oferecido a todas as criaturas. Então, Deus, na sua infinita bondade, ele atende, aquele sopro divino se reluz. A partir do primeiro arrependimento, o ser humano, a criatura, volta a se enxergar, volta a se acreditar. E acreditar que ele tem direito a retornar para a casa do Pai. Então, agora vamos para a 20. Desculpa. Deus jamais abandona os espíritos, sejam de qualquer grau de inferioridade ou de perversidade. A misericórdia infinita e incondicional. Todos temos um anjo da guarda. E ele nos vela, acompanha o movimento de nossas almas e inspira-nos bons pensamentos, o desejo de progredir e de reparar o mal que se tenha praticado. Entretanto, o guia protetor age de maneira oculta, sem qualquer pressão, porque lembra? Ele tem que obedecer à lei do livre-arbítrio, até porque a pessoa tem que entender por si mesma, reconhecer por si, ninguém consegue convencer ninguém, só nós, né? Por nós mesmos nos convencemos. Essa é a lei do livre-arbítrio. O espírito deve progredir. Então, ele vai progredir. Ele sempre vai ter uma oportunidade de progredir. O anjo, o guardião, ele pode, quando muito, inspirar. Olha, cuidado, você está repetindo um padrão, você está voltando pelo mesmo caminho, presta atenção, olha que bonito, olha, ele inspira-nos, mas não diz, está errado, está certo, não. Ele jamais colocará uma decisão na sua vida, a você que cabe decidir. Então, nós temos aqui o guia, ele vai sempre agir de maneira oculta.
a nossa própria vontade é muito obedecida, nunca vai haver oposição. Nunca vai ser imposto nada para nós. Por isso temos a eternidade. O amadurecimento cabe a cada um que escolher o seu tempo. Essa é a bondade divina. No entanto, se pratica o mal, sofre as consequências pelo tempo em que permanece no mau caminho e sentirá logo os efeitos de um único passo que dê em direção ao bem. Esse é o grande presente que nós recebemos. Por mais mal que se tenha praticado, a partir do primeiro instante de bem, lembra aquele primeiro sentido de arrependimento, e ali você já quer voltar e praticar o bem, imediatamente você já ganha todo um aparato, mas vamos chamar de bênçãos, de cuidados, para que você dê que você consiga de fato envolver-se nisso e entrar e assumir a lei do progresso, ou seja, o retorno, né, ao bem. E aí, novamente, ele faz uma observação. Existe equívoco ao acreditar que a lei de progresso dá certeza de chegar cedo ou tarde à perfeição e à felicidade, encorajando a perseverança no mal. Porque é interessante, porque assim, se a pessoa, vamos supor alguém que seja perverso, se ele acredita que a lei do progresso vai sempre acontecer, então ele vai fazer o quê? Não quero nem saber, vou continuar do jeito que eu estou, porque um dia eu vou receber mesmo, eu vou dar certo, eu vou ser levado, né? Eu vou conseguir resolver, e faz o quê? Nada. Continua perverso, não evolui. Então, sim, é um equívoco acreditar que por causa da existência dessa lei, a qualquer tempo eu vou acabar sendo acolhido. Não é bem assim, não é bem assim. Porque o que depende não é da lei, depende da pessoa querer voltar-se para o bem. Então, não é a lei que significa que vai te curar. Quem vai te curar e te trazer para a luz é você mesmo. Então, veja bem, se arrepender mais tarde, quanto mais tarde você se arrepender, mais tempo você vai ficar preso no sofrimento. Então, vai ficar preso nas suas consequências. Não é porque tem ou não tem a lei. Não é assim que se pode interpretar. Primeiro, porque o espírito inferior não vê o fim dessa situação. Ele não consegue antever, ele não consegue sentir. Então, ele está tão fixado nessas, vamos dizer, nessas dores, né? Nessa revolta, nessa fixação no mal, na verdade, que ele acha que é um poder vantajoso para ele, ele está tão fixado que ele não vê. Ele não consegue ver o fim dessa. Isso não vai acontecer, imagina. A gente muitas vezes, comigo, imagina que alguém vai querer cuidar de mim. Eu já sou um caso perdido. Em segundo, porque o espírito, sendo artesão da própria infelicidade, acaba por compreender que o término do sofrimento só depende dele. Com o passar do tempo, ele acaba percebendo isso. E que quanto mais tempo persistir no mal, mais tempo permanecerá infeliz. E isso também é um outro detalhe, mas o tempo, né? O tempo de dor, de sofrimento, vai fazer com que ele se amadureça, que ele comece a ficar cansado, solitário, e perceber que muitas coisas estão lhe fazendo falta. De onde vem tudo isso? Porque de início ele acha que ele culpa naturalmente Deus. Aí ele começa a perceber que não é Deus, tem alguma coisa a mais que está errada. Quem diz isso para ele? A própria consciência, né? Que é ali que está o nosso registro. Ali está o nosso, entre aspas, algoz. Vamos lá. Então, mais tempo permanecerá na infelicidade. E, na verdade, o seu sofrimento durará para sempre se ele mesmo não lhe colocar um fim. Isso é uma descoberta, uma autodescoberta fantástica, porque aí ele acaba percebendo a lei de causa e efeito, ou seja,
que, de fato, foi ele que deu causa às suas próprias dores, ao seu afastamento. Ao contrário, portanto, do dogma das penas irremissíveis, nós já passamos por esses dogmas, lembram? Pecado mortal, você vai para o inferno e lá você vai ficar eternamente. Então, isso era o quê? Um dogma de penas irremissíveis. Aquelas penas que não merecem perdão, que é imperdoável, né? Onde toda e qualquer esperança negada, o espírito não terá qualquer interesse em retornar ao bem. Ah, eu já estou condenado mesmo. Ou uma morte a mais, outra a menos, o que faz? Eu já estou aqui perdido mesmo, então é justamente isso. Então, entendeu como esse dogma é contrário à lei do progresso? Penas irremissíveis. Então, quem é que vai ter estímulo para querer voltar ao bem? Você já acredita que não vai poder? Não existe essa possibilidade? Né? Que lhe seria negada já, de pronto. Com esta lei, cairia também a presciência. O que é? A previsão no futuro, a presciência divina, que Deus sabe tudo. E com essa lei, então, pô, deixou o seu filho querido cair nessa malha? Não, ele não saberia isso antes? Não também, porque estaria contra a própria lei do livre-arbítrio. No entanto, Deus, ao criar a alma, sabe que em virtude do livre-arbítrio, segurará o bem e o bom e cuidará do mal. Do mal, do caminho do mal. Ele vai dar oportunidade para que o ser, a criatura, perceba a diferença entre um caminho e outro. Porque ele precisa entender o quão é importante ele fazer um uso do seu livre-arbítrio em função de si mesmo, para eludir e fugir do sofrimento. Sabe que será punido ao fazer o mal. Sabe também que será um castigo temporário, como um de fazer-nos compreender o próprio erro e retornar ao bom caminho, onde chegará mais cedo ou mais tarde. Então, veja bem, e isto significa o quê? A doutrina das penas eternas. Deus sabe que a alma vai fraquejar. E por antecipação está condenada a torturas intermináveis. Gente, isso é contrário à lei do progresso. Então, seriam as penas irremissíveis. Então, veja bem, Deus sabe que a alma vai fraquejar e deixa que ela se perca. Lembra que Jesus disse? Nem uma ovelha estará fora do aprisco? Nenhuma alma vai se perder? Então, quando ele fez essa parábola, todos serão acolhidos cedo ou tarde, oportunidades serão dadas, e são dadas a nós, quantas vezes já reencarnamos, em busca exatamente de encontrar a possibilidade de uma luzinha de esperança através de um arrependimento e voltar à lei do progresso. Tá? Então, olha, falta muito pouco. Isso nós vamos deixar para a próxima, nós estamos continuando, vamos deixar para a próxima oportunidade. Nós paramos na número 21. Então, foi interessante, e depois que a gente terminar tudo, então nós vamos, pelo próprio chat, vocês podem levantar questões para a gente, então, depois discutir, tá certo? Mas, a partir da próxima terça-feira, vamos tratar a partir da 21, correto? Então, muito obrigada pela paciência, né? Desculpa se eu realmente acabei dando umas tropeçadas. Obrigada. A gente que agradece todo o empenho da Maria Clara para apresentar para nós todas essas considerações e fazem com que a gente possa pensar, refletir bastante
E, inclusive, a gente vai formando as nossas próprias ideias, e esses fundamentos são muito bons, muito próprios para isso. Então, que cada um reflita sobre isso, vai ter oportunidade de rever, caso queira, porque a gente disponibiliza essa gravação na nossa página do Centro no Facebook. Então, quem quiser rever de alguma forma, está tudo lá, né? E isso faz uma diferença grande, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente cresce, mais a gente evolui, tá? E para encerrar, e antes da gente fazer a nossa oração final, para a gente fazer a colocação da água a ser frutificada, eu só queria ler 2 trechinhos aqui deste livro, chama-se Inspiração, de Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, porque são 2 mensagens muito interessantes e fica como mais uma forma de reflexão para nós. Porque todos nós passamos por dificuldades, isso é da vida, e como a Clara tem apresentado, são os efeitos, né, de cujas causas nós demos causa para as nossas situações. Mas, essa vem a primeira mensagem. Em qualquer situação difícil, aparentemente insolúvel, usa mais paciência, porque a paciência é construção da alma sobre os alicerces da fé em Deus. E aplicando mais paciência onde estiveres, em quaisquer tribulações que porventura te apareçam, claramente vencerás. Então, a paciência realmente é algo que a gente pode, deve, precisa cultivar em qualquer situação. E eu acho que complementa bem, nesse sentido, para fazer esse fechamento do raciocínio. Ainda mesmo que te encontres em tamanho labirinto e que a vida te pareça extensa à noite, recorda que as estrelas reinam sobre as trevas e que, por mais espessas se mostrem as sombras noturnas, determinam as leis de Deus que amanhã seja novo dia. A paciência, e para mim a palavra para essa lição é a esperança, porque sempre haverá um novo dia. Portanto, nós temos sempre uma nova oportunidade. E então agora nós fazemos a nossa oração, elevamos o nosso pensamento a Deus, que cada um tenha a sua água aí ao seu lado, para que nós tenhamos então uma boa semana. Deus, Pai e Mãe, que nos envolva em paz, em harmonia, que fortaleça a nossa paciência, a nossa esperança, e que nós possamos sempre sentir que nunca estamos sozinhos, somos sempre amparados e podemos nos colocar de forma paciente e com muita esperança. Pedimos, Deus, Pai e Mãe, por harmonia, por paz no coração e por fortalecimento para que consigamos vencer as nossas dificuldades. Que a nossa semana seja de paz, de harmonia e de alegria. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos. Gratidão, Senhor, por termos essa oportunidade de experimentar, de viver mais uma vez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vou liberar aqui para que todos possam, se quiserem, soltar o microfone para a gente se despedir em conjunto e que cada um possa, se quiser, se manifestar. E aqui eu envio um beijo muito carinhoso a cada um que está participando, com muita alegria, com muito amor no coração. É muito gostoso a gente se reunir em cada uma dessas terças-feiras, viu? Um beijo para todos, com muito amor no coração. Boa noite. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Ai, que bom, estou escutando a voz de vários aí. Boa noite a todos. Beijos para todos. Até a próxima semana, gente.